Fala pessoal, Leandro Amaral por aqui do site masterização.com e hoje nós temos aqui um top 6 plugins gratuitos para masterização. Existem muitas ferramentas no mercado que são pagas, logicamente, e que são consagradas, já são conhecidas e são desejadas pela maioria dos profissionais que trabalham com áudio. Só que muita gente se prende a essas ferramentas, então acaba se esquecendo da questão do conceito, né, de saber o que realmente o seu áudio precisa e não qual ferramenta o áudio precisa, qual plugin, se ele é pago ou não, enfim. Então eu trouxe aqui 6 plugins, né, já propositalmente já trouxe aqui numa sequência, né, não vou repetir nenhum tipo de plugin. Por exemplo, tem um equalizador, trouxe apenas um equalizador. Tem um compressor, eu trouxe apenas um compressor. Para que você possa, por exemplo, baixar todos esses plugins e realizar uma masterização por completo, sem necessidade de buscar nenhum outro tipo de ferramenta. Geralmente a gente trabalha a questão do mid-side, né? Então o que eu trouxe aqui pra gente? Eu tenho aqui o MSD da Voxengo. Inclusive eu utilizo ele em um dos vídeos lá do curso Pro Mastering. Então o que eu tenho aqui? O controle de mid e side separados. Então posso dar um mute no mid e ouvir somente o side e vice-versa. Posso ter um controle aqui do mid, posso dar mais mid, posso dar mais side, posso inclusive alterar, talvez pode não ser útil à primeira vista, mas eu tenho aqui o controle de pan, pelo menos eu não conheço nenhum outro tipo de plugin desse estilo que tem esse controle de pan por região, digamos assim. Então eu tenho o mid, eu consigo alterar o panorama do mid. Eu tenho o side, eu consigo alterar o panorama do side. Sou até um pouco estranho, mas é possível você trabalhar dessa forma com o Voxengo MSED. Eu já deixei aqui uma música, como sempre, uma música do curso do Pro Mastering. Vou dar um play aqui e vou mexer aqui um pouquinho no plugin para você ver como que ele reage de acordo com as alterações que eu fizer aqui. A princípio, logicamente, eu vou dar um ganho no side. Eu deixei no refrão, que é uma parte mais forte da música, que tem bastante elementos no side. O bom desse plugin é que você pode ouvir somente o que tem no side. Você pode dar um mute no mid, como eu falei, e você consegue, por exemplo, com um equalizador que vier à frente, você consegue saber o que você precisa fazer. Precisa equalizar, por exemplo, cortar, para poder dar uma equilibrada no side. Coisa que é um pouquinho difícil de você fazer com tudo rolando, né? Mas lógico que o ideal é você trabalhar num contexto, não solar uma região para saber como que ela está, mas saber como que ela interage, né, num todo, assim, digamos. Mas aqui, se você precisar, você consegue ter um foco somente no side, como eu citei. Para mim é um plugin perfeito. É leve, é gratuito e é muito funcional. Não tem muita frescura para poder configurar. Você vai lá no botão, aumenta, diminui e está feito o nosso trabalho. O segundo plugin é um equalizador, também da Voxengo, é o Marvel GQ. Por que eu escolhi esse plugin? A princípio ele é um plugin de fade, né, um pouco diferente. O pessoal está acostumado a girar botões, né, no equalizador, ou aquele outro que é um pouco mais complexo, que você tem uma linha, você percebe melhor a curva da equalização. Mas o Marvel GQ aqui da Voxengo trabalha em mid-side também. Então eu sempre priorizo plugins para master que trabalham em mid-side, porque você consegue ter uma infinidade de possibilidades na hora de equalizar somente por conta dessa função. Por padrão, ele trabalha em estéreo, ou seja, aqui ele está trabalhando nos dois canais quando eu faço os ajustes. Para você habilitar o mid-side aqui, você vai aqui em Routing, escolhe aqui, ó, mid-side stereo. Aí você vê que os botões aqui embaixo mudam. Por exemplo, aqui está acionado o mid, então a equalização atuante aqui é a do mid.
colocar o side, a equalização atuante vai ser do side. Então já vamos fazer aqui um negócio bem bacana. Lembra que eu falei do MSD? Vamos mutar o mid, vamos dar o play e trabalhar o side. Olha que legal. Agora vamos tirar aqui o mute. Vamos ver como é que ficou. Show de bola. E justamente igual ao MSD, esse plugin, esse equalizador da Voxengo, ele não tem frescuras, digamos assim. Tem a questão da funcionalidade do mid-side, aqui eu mudei de mid para side. Então no mid eu controlo logicamente o mid. Quando eu clico no side, eu consigo visualizar o que eu já fiz meio que com uma sombra aqui no mid. Então eu estou controlando o side, mas eu consigo ver como está o mid. Então eu posso ter um parâmetro para poder saber o que eu cortei em um, que eu posso permanecer ou também cortar no outro. Então esse é um plugin que não pode faltar aí no seu pacote de plugins gratuitos. Um equalizador mid-side muito eficiente da Voxengo. E aqui nós temos um simulador de fita. Cara, esse simulador de fita eu usei pela primeira vez no curso de masterização de sertanejo. É um curso que tem no ProMastering, foi uma parceria junto com o Márcio Mourão, né? A princípio seria um curso Pro Reaper Experts, né? Então o Márcio solicitou que eu fizesse uma master pro curso, aí eu fiz, e conversando eu acabei trazendo também esse curso pro ProMaster. Então eu fiz a master e busquei somente plugins gratuitos, e esse aqui foi um dos utilizados no curso. Foi realmente um achado. Você percebe que realmente modifica o som de uma maneira diferente, ele é mais atuante do que os outros simuladores de fita gratuitos, que não é só adicionar saturação e tudo mais. O único problema, se é que eu posso chamar de problema, né, uma questão pessoal, é que eu achei as legendas dos botões muito pequenas. Então, por exemplo, se você chegar pela primeira vez nesse plugin, você vai ter uma certa dificuldade para enxergar, dependendo do monitor, resolução, enfim. Mas em questão de funcionalidade, é um plugin nota 10 e gratuito. Então você tem aqui controle dos agudos, né? Consegue ter um balanço dos agudos. Você tem dois botões aqui, um que dá um pouco de ênfase nos graves, outro dá ênfase nos agudos, né? Porque você sabe que todo simulador de fita, dependendo da configuração, ele tira um pouquinho dos agudos. Não é que ele tira, ele controla. É uma... Como posso dizer? É uma espécie de deficiência que uma fita tem realmente, né? Que é dar uma aveludada nos agudos, acho que eu posso chamar dessa forma. E ele traz essa simulação, essa característica para esse simulador. Então o principal ajuste que eu considero aqui no plugin é aqui o Bias. O Bias é o controle de... Vou falar que a grosso modo, ele joga um pouquinho mais de voltagem na válvula e ela trabalha de uma maneira diferente. Então você tem aí uma característica diferente no seu áudio. Então, por exemplo, aqui tem dois tipos de fita aqui. Um de 2009 e um de 1968. E aí você ajusta aqui o Bias e, cara, qual é a sonoridade que você consegue? Tenta perceber a questão dos agudos que eu citei. Então eu adicionei um pouquinho de bias, né? Então aquela distorção da fita. Fiz o controle dos agudos aqui no high pass ajuste aqui. Controlei o nível de saída e olha a sonoridade que ele trouxe para o áudio. Como ele deu uma velada nos agudos, deu uma controlada muito bacana nos agudos. O interessante é que assim, você viu que no áudio original sobra um pouquinho de agudo.
E com o plugin, né, esse Mystic aqui, ele consegue controlar esses agudos. Ele não tira, ele controla. Cara, é show de bola. É um pouquinho difícil de explicar, sim, mas ouvindo você consegue compreender aquilo que eu estou querendo dizer. Mais uma vez, eu vou dar um bypass, vou dar um play, um bypass, escuta bem os agudos, os S's, a pronúncia do S. E quando eu ligar, vê como é que ele é controlado. Ele não tira o agudo, ele controla. Eu achei sensacional. Acho que é um plugin que não pode faltar para você, com certeza. Eu sei que eu já falei algo semelhante ali no equalizador, mas esse simulador de fita é algo que não pode faltar aí no seu leque de possibilidades. Ainda mais se tratando de uma questão de analógico digital. O próximo plugin é um compressor. É um compressor, a princípio ele é um pouquinho difícil de trabalhar. Por que eu digo isso? Porque ele não tem um controle de release automático. Então você tem que ouvir, né, para poder saber se você tem que deixar um release mais lento, mais rápido, e trabalhando em conjunto com o ataque. Então, a princípio ele é muito bom, mas para quem sabe trabalhar com compressor. Aqui por padrão, ele já maximiza, então ele comprime e já maximiza aqui no 0 dB. É um make-up gain, mas é um make-up gain assim que taca o som lá em cima. Eu costumo desabilitar, eu gosto de ter controle no meu compressor. E aqui ele vai trabalhar os canais independentes. Por exemplo, o compressor não vai ser acionado, o compressor da esquerda não vai ser acionado por um nível que vai, uma variação de nível do compressor da direita, do threshold. Então ele trabalha os canais independentes. Aqui tem o controle de ratio, attack release, que são os campos que você mais vai utilizar, né? Então eu recomendo que você deixe aqui a compressão no soft, e aqui você pode controlar o NI do compressor. O NI aqui, no caso, é uma espécie de controle de transição entre comprimido e não comprimido. Se você deixar aqui, você consegue perceber isso aqui, ó. Aqui está o threshold. Então ele vai ser mais duro na compressão, vai passar de comprimido para não comprimido de maneira mais brusca, ou de uma maneira mais suave, ele vai trabalhar menor esse comprimido e não comprimido. Ele tem aqui umas opções que estão um pouquinho escondidas. Clica aqui. E aí você consegue ter visualmente o Gain Reduction, que fica aqui, né? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar no plugin antes de começar a falar sobre ele. Vamos dar um play e vamos começar a ajustar aqui as opções. Então é isso aí, pessoal. Ó, aqui uma dica para vocês. Não deixem o ataque muito rápido, porque senão ele vai cortar muito dos transientes e você não vai conseguir controlar, ajustar o release. E vice-versa. Não deixe um release muito longo, senão você vai poder ter complicações aqui no ataque. Sabe que os dois trabalham em conjunto, então um interfere no outro. Um pode ajudar o outro ou destruir o trabalho do outro. Mas o bacana desse compressor aqui é que você pode ouvir a diferença, digamos assim. É aquilo que foi comprimido, somente aquilo que foi comprimido. Você clica aqui em diff, dá o play. Ó, esse somzinho que está tipo, pulsando aqui é aquilo que ele está comprimindo, é aquilo que ele está tirando. Então você consegue ouvir somente aquilo que está sendo, entre aspas, perdido. Vou trazer o threshold aqui agora. O interessante é que com esse modo você consegue perceber aquilo que está sendo comprimido, se está comprimindo muito, se está tendo um release, se ele está pulsando. Então quando ele está fazendo esse áudio meio que picotado, digamos assim,
significa que está tendo uma pulsação. Isso pode ser audível e pode se tornar um problema. O ideal é que eles sejam constante e suave. Não ficar assim. Se tiver assim, com certeza você vai conseguir ouvir essa diferença na hora que estiver atuando tudo de uma vez. E vamos aqui para o último plugin, que eu já utilizava há um tempo atrás, né? É o Load Max aqui. É um limiter, ele se assemelha ao L2 da Waves. Ele é muito bacana para trabalhar no vocal. Eu gosto muito de trabalhar com ele no vocal, quando geralmente eu recebo aqui uma master em stems, que eu percebo que o vocal está oscilando bastante, tipo, fugindo ali do contexto. Então, na pista do vocal, eu utilizo ele, né, por ser gratuito, e eu consigo controlar essa dinâmica, né, do vocal, e ele traz um leve reforço nos graves. É muito interessante esse plugin. Então ele traz um leve reforço nos graves. Para quem não sabe, o L2 também faz isso. Se você pegar um vocal, trazer o L2, descer o threshold dele, para deixar bem aparente mesmo a atuação dele, você vai ver que os graves ficam saltados, digamos assim. Ele consegue deixar esse resultado também, de maneira bem sutil, logicamente, mas consegue também. E bom é que ele é gratuito e é muito eficiente. Ele vai ser muito mais eficiente para você se você estiver trabalhando numa master para streaming, que não pede muita limitação, porque ele não vai degradar tanto o seu áudio e vai deixar o áudio bem mais gostoso de ouvir por conta desse detalhe que eu falei dos graves. Então, se você estiver fazendo uma master para Spotify, por exemplo, onde você pede ali menos 14 LUFS aproximadamente, então você não precisa surrar demais o seu áudio. Não tem muito segredo, eu não tenho muito o que explicar aqui. Então você tem aqui um ceiling, né, que é o teto máximo que ele vai deixar depois que ele limitar. Você tem aqui um botão de link, ou seja, esse aqui que é bom para você trabalhar com vocal. Ele vai atuar um em conjunto do outro. Então quando você abaixar o threshold, ele vai abaixar também o ceiling. Algo muito simples de trabalhar. Quer ver? Vamos dar um play aqui. Lembrando que aqui eu fiz um ajuste rápido em cada um dos plugins, não estou masterizando, a intenção aqui é mostrar, né, apresentar todos esses plugins para vocês. Sentiu o som que ele traz? Viu o punch que ele trouxe aí para a faixa? É um plugin gratuito, é um limiter gratuito. Eu já uso ele há um bom tempo, então o resultado que ele traz, eu confio muito nele. Então o resultado que ele traz é sempre satisfatório, desde que você não necessite surrar demais o seu áudio, como eu citei. E o sexto plugin, na verdade vocês já conhecem. Se vocês acompanham aqui o canal no YouTube, vocês já conhecem aqui o Ulen Loudness Meter. Inclusive, ele foi... acho que foi o último vídeo que eu fiz. Ele dispensa a apresentação, né? Se você quiser ver um pouquinho mais sobre ele, é só você clicar aí no cardzinho. Se eu lembrar, eu coloco o cardzinho para você clicar, senão você entra no canal e você pesquisa sobre ele. O Ulen Loudness Meter. Então, para fechar aqui esses 6 plugins gratuitos, a gente precisa de um medidor. E aqui é onde entra o Ulen Loudness Meter. Então, ele estava aqui atuando já, estava aqui escondido, não estava visível, mas você vê que esse pequeno ajuste que nós fizemos aqui, nós já alcançamos menos 10 LUFS. Vamos tentar ir um pouquinho mais além, até ele começar a saturar. Então, cuidado com o volume aí. Pois é, como eu falei, eu não curto o som que ele traz quando limita demais. Eu acho que ele perde eficiência. Ele não foi feito para uma ação extrema, mas para uma master, para streaming, ele é muito eficiente. Então se eu deixar em menos 14 LUFS aqui, tentar chegar, ele vai trazer um som muito mais macio, né, mais bacana como resultado final. Lógico que aqui nós fizemos nós não masterizamos, né, como eu disse. Nós fizemos aqui uma seleção e apresentação de alguns plugins. Eu vou deixar o link de todos eles aí embaixo, na sequência que eu trouxe aqui. Não se preocupe, pois todos eles são gratuitos, sem muita frescura, poder instalar.
Talvez o que dê um pouquinho mais de trabalho é o M-Compressor, que dá o Melda Production. Então ele tem um instalador que é um pouco, não vou dizer que é pesado, mas ele traz nesse instalador todos os plugins gratuitos. E você vai selecionar qual que você quer. Então, querendo ou não, você vai baixar aí um pacote de 200 megas para poder instalar um plugin. Mas, logicamente, um ou outro pode ser útil para você. Eu trabalho com masterização, então lá tem muito plugin para produção musical, para mixagem. Então nem todos vão me servir. Então, pelo menos para mim, eu citaria como um problema. Você tem que baixar 200 megas de arquivo para você poder instalar um único plugin. Eu sei que muitos batem o pé dizendo que para ter um bom resultado você tem que comprar plugin, você tem que ter um add-on tal. Eu estou usando aqui o Reaper. Por padrão, eu utilizo o Studio One na hora de masterizar. Só que na hora de fazer vídeo eu gosto de utilizar o Reaper porque ele é muito leve, não interfere aqui na gravação da aula. Ele faz o papel dele com uma enorme excelência. Então eu tenho aqui o Reaper, tenho aqui um plugin para trabalhar em imagem estéreo, que é o MSD da Voxengo, um equalizador muito bacana aqui também da Voxengo, que trabalha em mid-side. Tem um simulador de fita da Mystic, que é um Mystic. É um plugin show de bola, é um achado realmente aí na internet. Tem um M-Compressor, que é o da Melda Production. O Load Max, que é um limiter. E aí o Ulen Load Transmitter, que já falei no vídeo anterior. Então são 6 plugins gratuitos que você pode utilizar aí na sua masterização. Tá ok? Como eu falei, eu vou deixar o link aí embaixo de todos eles na sequência. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Não se esquece de deixar um like aí, se inscreve aí no canal. E até a próxima. Valeu!